galera da primeira série, boa tarde aí para todo mundo. Vamos que vamos, hein? Hoje tem um convidado muito especial. Estamos dando continuidade aos estudos, né, da literatura do arcadismo. E o convidado de hoje é um dos maiores poetas da língua portuguesa. Elogiadíssimo, né? Pela expressividade, pela simplicidade. É Tomás Antônio Gonzaga, o mais culto dos intelectuais da Inconfidência Mineira. O cara era genial. Então vamos conhecer o arcadismo lírico de Tomás Antônio Gonzaga. Muito bom, hein? Aê! Literatura brasileira da era colonial, né? O arcadismo, né? A poesia de Tomás Antônio Gonzaga. Bom, vamos conhecer o contexto em que aconteceu, né? E a importância da Inconfidência Mineira na literatura desses poetas, né? Vamos ver o contexto e o cenário do arcadismo e as influências. Até o modernismo, muitos poetas do modernismo recorreram, né, a esses autores da Inconfidência, os poetas inconfidentes, né? E tem várias questões para a gente exercitar essa literatura, né? Então, dando continuidade ao arcadismo na literatura brasileira, na aula anterior foi o Cláudio Manuel da Costa, né? E agora mais um poeta inconfidente. É o Cérebro, né? Foi aquele Cérebro que marcou aquele intelectual maior, né, do movimento político. Era preciso alguém para conduzir isso aí. E o Tomás Antônio Gonzaga foi o condutor, né? Mas deu tudo errado para ele, hein? A Inconfidência gorou, né? Foi descoberto, foram todos presos, e ele pagou caro, né? Também, porque muitos pagaram com a vida. Ele não, foi deportado, né? Mas vamos conhecer isso aí, e como isso aconteceu. Está aqui, né, a literatura do arcadismo. Só lembrando que o arcadismo é o campo e a vida simples, né? Isso é fingimento poético. É a literatura brasileira, né, da era colonial. Então, é a última escola literária da era colonial, né? Em 1768, então, nós temos a fundação da Arcádia Ultramarina em Vila Rica e também obras poéticas do Cláudio. Isso vai até 1836. E aqui lembrando essa repercussão, essa influência do arcadismo, né, até os dias atuais. Prova maior está aí o Roberto Carlos, né? Com esse texto aí contemporâneo, lembrando o comportamento da literatura árcade, né? Essa vida simples, né? O campo, essa mediocridade da vida simples, né? Essa áurea mediocritas, né? Essas amenidades do campo, né? Isso é uma coisa muito interessante, muito curiosa, né? Ele diz que além do horizonte deve ter algum lugar muito bonito para paz, viver em paz com a natureza, né? Tá aí. Então, falou no arcadismo, é o campo e a vida simples, né? A gente precisa dessa delícia, dessa felicidade, dessa alegria, né? Esse contato com a natureza, né? Então, essa literatura árcade, ela tem repercussão até os dias atuais, né? Isso é algo muito interessante, muito curioso, né? E aí nós temos a primeira pista segura
do que foi o arcadismo entre nós, né? O campo e a vida simples, né? É muito interessante estudar o arcadismo, porque o poeta Tomás Antônio Gonzaga, que é o nosso convidado de hoje, não é? Produziu, na primeira parte da obra dele, coisas lindíssimas, né? De uma poesia profunda, simples, né? Uma competência literária, um talento artístico, até então nunca visto na literatura em língua portuguesa. É tanto que o livro dele, Marília de Dirceu, é a obra mais lida, né, da literatura brasileira e a segunda mais lida em língua portuguesa. A primeira é os Lusíadas do Camões, evidentemente, né, que é muito lido pelos críticos, pelo público, né? Mas olha que o Tomás Antônio deu um show, né? Vamos conhecer melhor para a gente chegar ao autor. Está aqui. Então nós temos o arcadismo, né, que deriva da palavra Arcádia, da antiga Grécia, lá, né, ligado à natureza, né, uma vida simples, tranquila e feliz. Do jeito que o Roberto Carlos colocou no texto dele, né? Então, a poesia Arcade remete o leitor para um lugar idílico, né? Onde tem a lira, a flauta, o contato com a natureza, né? Daí a justificativa da palavra arcadismo. O ismo é a tendência, né? E aí o restante vem dessa maneira: arcadismo, neoclassicismo, setecentismo, né? Então você tem o século XVIII, né? Você tem o neoclassicismo. O neo é o novo, um novo olhar, uma retomada, né? De um contexto muito rico, que é a cultura greco-romana, né? Passando pelo Renascimento, que já tinha também retomado. E a grande referência, Camões. Perfeito. Tanto para a poesia lírica, quanto para a poesia épica, né? É exatamente isso aí o que acontece, né? Então você tem a literatura Arcade, né? E tem a literatura Arcade lírica e a literatura Arcade épica. É uma grande força épica que começa aí no arcadismo. Então, essa segunda metade do século XVIII, muitas ideias vão aparecendo até explodir com a Inconfidência Mineira. E aí vem junto a influência da independência norte-americana, explode junto com a Revolução Francesa de 1789. A Inconfidência Mineira é logo depois. E aí os poetas são presos, os intelectuais, principalmente, hein? Então, ocorre que a literatura desse período, ela tem um vínculo político muito forte com a Inconfidência Mineira. Mas como é que se produziu um lirismo tão belo no Marília de Dirceu? Porque tem paixão pelo meio, né? Tem amor no meio dessa história. É exatamente isso que nós vamos ver aqui com o Tomás Antônio Gonzaga. Porque ele gerou o mito amoroso, o maior mito amoroso da literatura brasileira é Tomás Antônio Gonzaga. Ele e a Doroteia, né? Doroteia de Seixas, a Marília. Perfeito. Pois vamos ver, hein? Preste atenção aí. Tá aí. A literatura desse período do arcadismo, ela está ligada ao iluminismo, né, que é um movimento cultural
belíssimo dessa segunda metade do século XVIII, em que a Europa passou por transformações muito profundas, né? Olha as transformações, né? Sociais, econômicas, políticas, ideológicas. Explodiu, né? A coisa já vinha se desenhando que ia haver grandes mudanças. Caíram as monarquias absolutas, caiu a aristocracia, cresce o poder da burguesia, explode a Revolução Industrial na Inglaterra, aí vem a Revolução Francesa de 1789. Aí muda tudo, né? Muda tudo. A Revolução Francesa foi algo extraordinário para o mundo ocidental, né? Ideias, né, libertárias que vão contaminar o mundo, né? E atinge o Brasil. Minas Gerais buscou sua independência, hein? Eles sonharam com uma república. Só porque eles não contavam com o fracasso tão rápido dessa conjuração, né? Que é isso que eles vão mostrar, esse envolvimento desses intelectuais talentosos, né? Políticos, artistas, né? Ligados a vários setores dessa sociedade, né? Que queriam ver essa colônia, né, ou parte dela, no caso, Minas Gerais, independente, né? Mas não deu certo. Esse foi um problema muito sério, né? Há algumas características e temas e estilos dessa época, né? Primeira razão, né? O iluminismo, ele ajudou a própria expressão, né, iluminar o humano pela razão e pela ciência, né? Razão e ciência, iluminando a trajetória humana. Olha, essa conquista foi extraordinária, né? Isso tem mais de 200 anos, e então nós estamos vivendo um princípio muito bonito de agir com bom senso, com a razão, com o apoio da ciência, para a gente pensar. E pensar tudo. A fé, pensar fatos, eventos com causa e efeitos, né? E buscar viver com simplicidade, né? Clareza e equilíbrio. Isso era um postulado contra o barroco, já que o barroco foi tão complicado, né? Então é preciso descomplicar. Então começa a surgir uma outra mentalidade, né? E é apoiado nessa nova mentalidade que as coisas começam a mudar. Mudança não é rápido, não. Mudança leva tempo, né? Leva gerações até, né? Foi o que aconteceu. Então, de um certo tempo para cá, nós estamos nos beneficiando, né, dessa razão, dessa ciência, que tem ajudado muito o ser humano nessa trajetória, nessa última parte, esses últimos 200 anos, né, da vida na Terra, né, com a ciência, com a razão, né. Então, uma das coisas mais curiosas era buscar o que havia de bom no mundo clássico, os autores clássicos, né. No caso, clássicos aqui se refere aos artistas da antiga Grécia, antiga Roma, ou principalmente um poeta latino chamado Horácio, né? Com a razão dele, né, com a ciência, ele procurou explicar muita coisa, principalmente a qualidade de vida, né, do humano, pelo contato com a natureza, né?
pastoralismo, o amor galante, as coisas boas, né? Para isso eles fundaram academias, né? E usaram nomes de pastores nessas academias, né? A palavra Arcádia explica bem essa coisa das academias da época, né? É algo muito interessante. Então, dá uma olhadinha no slide, né? E associa o contexto, né, desse comportamento do iluminismo na segunda metade do século XVIII, que passou a contaminar as pessoas que tinham estudo, né, pensavam. É o iluminismo, né? E o Tomás Antônio, o grupo dele todinho, de Vila Rica, né, a antiga Ouro Preto, né, onde era o centro político e econômico, social e cultural da colônia, né? Nos séculos anteriores era na Bahia. No século XVIII, segunda metade, principalmente a segunda metade, está em Minas Gerais, né? Já que o Marquês de Pombal tinha mudado a capital da Bahia para o Rio de Janeiro. E o estado do Rio de Janeiro é coladinho ali em Minas Gerais. Opa! As coisas vão se ajustando, hein? É preciso a gente visitar esse campo de conhecimento da história, da geografia, né, para a gente poder compreender o contexto da colônia, né, e essas ideias revolucionárias que movimentaram na época. Essas mentalidades à procura da independência. Muito bom. Olha aí, está aqui o Horácio, poeta latino, né? Interessante. O poeta latino Horácio, né? De 65 antes de Nosso Senhor a 8 antes de Nosso Senhor. Viveu bem para a época, né? Muito culto, um grande artista, um pensador, um poeta, né? Que tem uma literatura muito bela, né? Eu tenho os Epodos de Horácio, né? Os poemas, né? E aqui nós temos 5 expressões latinas lindíssimas do arcadismo, né? Que pega bem com o que o Roberto Carlos colocou no texto dele. Locus amenus, buscar na natureza, né? Um cenário assim aprazível, gostoso, final de semana, né? Quando se procura os sítios, né? A natureza. Aure mediocritas, viver esses momentos simples do cotidiano, né? Usando a razão, né? O bom senso, muito interessante isso. São lições de grandes pensadores, artistas, que experimentaram isso na vida e na literatura. A outra expressão é fugere urbem. Aí, ó. Ou seja, dá uma fugidazinha da cidade, né? E procure assim um lugar mais legal, né? A cidade é vista assim como um lugar de sofrimento, né? De corrupção. A palavra corrupção aí é no sentido, né, da vida aperreada, né? Das metrópoles, né? Buzina de carro, o dióxido de carbono, trânsito. É nesse sentido aí. Tá bom? Olha, primeirão da tarde. Hoje é uma aula muitíssimo especial com Tomás Antônio Gonzaga, um dos maiores poetas da língua portuguesa em todos os tempos, né? Tem uma crítica do piauiense Mário Faustino, que ele também foi um crítico, né? Ele analisando Marília de Disseu, que é um colosso, né? Algo muito belo, né? E aí vem um destaque para essa expressão aqui. Aqui tem essa expressão que é um destaque maravilhoso. Carpe diem, né? Aqui,
talvez seja a expressão mais curiosa desse período do arcadismo, né? Que já vem de períodos anteriores. Essa coisa de usar a razão, iluminar o homem pela ciência e pela razão, entra esse componente do carpe diem, de aproveitar bem o seu dia, o tempo presente, né? Com a amada, né? Buscar os prazeres do amor, porque a vida é breve, né? O futuro completamente incerto. Olha, é bem aí nesse miolo aí que nós vamos encontrar o grande desejo de Tomás Antônio Gonzaga, hein? E vamos saber por quê. Muitas curiosidades para o Tomás Antônio, né? Tomás Antônio nasceu na cidade do Porto, né? Eu visitei lá a casa onde ele nasceu, em Porto, né? Mesma cidade que faleceu Dom Pedro I, olha aí, olha o bicentenário, né? E então, veio para o Brasil muito cedo, ele era filho de um brasileiro com portuguesa, né? A portuguesa tinha origem também inglesa, e aí o resultado é que esse rapaz, esse menino, veio para o Brasil, voltou para estudar em Coimbra, formou-se muito cedo, né? E veio para o Brasil, para a colônia, com um alto cargo, olha, com um cargo de ouvidor, uma espécie de ombudsman, né? Era um cargo muito alto no judiciário, ele era um jurista famoso, né? O cara, né? E aí na colônia, Minas, né? Ele aliou-se com outros intelectuais e começaram a pensar nesse movimento, né, da independência. Tudo atrelado à questão do ouro, né, do diamante, né, a cobrança da metrópole em cima da colônia, né, o pagamento, né, dos impostos, aquela coisa toda, tinha muita coisa atrasada. Aí criaram o dia da derrama, né, para pagar o imposto. Isso foi criando uma insatisfação terrível, né? Até explodir a Conjuração Mineira, né? Eu acho que é a expressão mais assim visível do arcadismo, é carpe diem, né? Tem muita coisa em torno dessa expressão. É no campo filosófico e literário, né? Isso chama a atenção. Pela qualidade que ele dá, né? Pela lição de que as pessoas não devem perder muito tempo. Até porque nosso destino aqui na Terra é evoluir, se melhorar. Então você não pode perder tempo com futilidades, né? Você não vai perder 2, 3 anos da sua vida com malandragem, não tem sentido, né? Tem que saber aproveitar bem o seu dia, o seu tempo de vida, né? E no caso aqui, o pastor, né, o poeta Arcade, que ele assume essa condição de pastor, né? Ele convida a amada para gozar bem esses prazeres da vida, do amor, né? Só que com o Tomás Antônio foi muito bonito o primeiro momento da obra dele, né? Ele já quarentão, né? Achou de se apaixonar, pode um negócio desse, né? Se apaixonou por uma menina, uma garota com seus 15, 16 anos. E, puxa vida, aí o bicho pegou, né? Então ele vai refletir isso aí na poesia dele, na primeira parte da obra, que é lindíssima a primeira parte, né? Que ele escreveu bem antes de explodir em Confidência. Aí depois sai uma segunda parte, depois que ele foi preso, foi para a Ilha das Cobras, foi condenado, foi deportado, aí sai uma segunda, já totalmente diferente. Claro, perdeu tudo, né? Perdeu o cargo, perdeu a namorada, perdeu tudo que tinha, projeto político, aí vai amargar o degredo, né? Olha, não é fácil, hein?
A quinta expressão, ela é interessante. Se refere à maneira de escrever do autor Árcade, né? Escreva simples, nada de complicação e excessos, né? É separar o joio do trigo, separar o bom do defeituoso. Pronto, tá aí. Ou seja, tirar aqueles excessos do estilo barroco. Escrever simples, né? Sereno, tranquilo, usando bom senso. E foi aí que o Tomás Antônio Gonzaga encontrou um público estupendo. Ele ficou famoso ainda em vida. Hein? O cara se tornou uma celebridade. É exatamente aí. Nós vamos ver fragmentos da primeira parte da obra, que assim parece que foi escrito por um adolescente, uma criança. Tanta expressividade, tanta simplicidade que fez inveja a muitos autores do modernismo brasileiro e português. Olha aí, né? Primeiro exemplo. Olha essa delicadeza. Primeirão. Olha a angústia dele, né? Já um quarentão, né? E a menina, seus 15, 16 anos. Que havemos de esperar, Marília Bela? Ele pergunta, né? Que vão passando os florescentes dias? As glórias que vêm tarde já vêm frias. E pode, enfim, mudar-se a nossa estrela, o nosso destino, hein? Estrela aqui é destino. Tem uma coisa aí que já fica nas entrelinhas, ele está envolvido na inconfidência, hein? E olha a preocupação dele aí. Né? Ah, não, minha Marília, aproveite-se o tempo, olha aí. Antes que faça o estrago de roubar ao corpo as forças. Você entendeu o recado aí, né? Ele já está noivo dela, né? Vai pedir autorização, que ele é um alto magistrado, né? E ele tem que comunicar e pedir permissão para se casar. Vai pedir essa permissão, né, aos representantes da dona Maria I, mais tarde seria Maria I, a louca, né? Depois da inconfidência ela ficou doida, né? E aí ele pede permissão para se casar. Já estão de aliança, passou um tempo namorando, pedindo a moça em casamento, o pai não e tal, porque ele já era, né, de idade para a época, né? E ela é uma menina, uma mocinha e tudo, né? Por isso que ele está dizendo, ó, aproveite-se o tempo, antes que faça o estrago de roubar ao corpo as forças, olha, e ao semblante a graça, a beleza, né? Ele era um sujeito, né, se achava que tinha condições de casar com a Doroteia, Maria Doroteia, né, muito bonita ela, e filha de um homem rico e tudo, poderoso. Mas esse namoro durou um tempo danado, um namoro assim, né, até o pai aceitar, porque houve resistência, porque ele tinha mais do dobro da idade dela, né. Mas ele findou dando permissão e então ficaram noivos, né? Mas a coisa deu errada, né? Mudou a nossa estrela, como ele diz, né? Nossa sina, nosso destino. E aconteceu. A coisa complicou, hein? Complicou feio, né? Quando ele diz, ó, as glórias que vêm tarde já vêm frias. E pode, enfim, mudar-se a nossa estrela, né? Ele estava com projetos políticos que ela não sabia, nem o pai. Isso foi o que atrapalhou a vida dele com ela, né? Você vê como ele... É uma estrofe bem simples, 2, 4, 6, 8, é uma oitava,
São 8 versos em cada, na estrofe, é uma oitava, né? E ele vai rimando, bela estrela, trela, bela estrela, dias frias, né? Faça, graça, força, né? Por aí. Ele rima, misturadas as rimas, né? Interessante. Ele comunica com muita facilidade. Ele é muito simples, né? No ato de escrever. Vamos por aí? Bom, é um texto tipicamente Árcade, né? Mas do ponto de vista histórico, tem uma curiosidade, né? Quem mandou no mundo? Olha aí, Sebastião de Carvalho, né? O Marquês de Pombal, né? Que é o todo-poderoso primeiro-ministro de Dom José I. Né? Quando Dom José I morre, aí assume o poder Dona Maria I. Né? Inclusive, depois ela vem para o Brasil. Vem louca, coitada. E quem vem, quando vem Dom João VI, ele é príncipe regente, ele não é rei, porque ela ainda está viva. Cuidado com esse detalhe. Aí o Marquês de Pombal mudou tudo, né? Fez uma reforma do ensino laico, expulsou os jesuítas, tudo isso vai ter repercussão na literatura Árcade. Assinou o Tratado de Madrid, também vai ter repercussão dentro da literatura. Transferiu a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Olha que lance esse aí, né? Aconteceu um terremoto em Lisboa, ele reconstruiu a cidade, incrível, né? Foi uma tragédia isso aí. Aí explodiu a independência dos Estados Unidos, explodiu a Revolução Francesa, e aí depois, quem chega correndo para o Rio de Janeiro? A corte portuguesa. Né? Quem vem? Ah, meu amigo, o príncipe regente Dom João VI. Porque Dona Maria I ainda era viva, hein? Cuidado. Aí, esse é o contexto político, econômico, social, cultural da colônia, centrada em Minas e Rio de Janeiro. Muda tudo. Olha aí, vamos lá, hein? Vamos que vamos. O arcadismo no Brasil, 1768 a 1836. Então, o arcadismo no Brasil, né, está, assim, diretamente ligado às questões políticas. Olha aqui. Aqui mais uma tentativa do rosto de Tiradentes, sem barba, né? Ele é um alferes. E a bandeira de Minas, olha aí a geografia de Minas aí, né? O mapa. E a bandeira mineira, está lá, libertas quaesera tamen. Liberdade, ainda que tardia, não interessa, mas importante é a liberdade. Né? Então, esse período do arcadismo no Brasil vai refletir, né, as ideias, né, libertárias. Né? Teve muita influência. Né? A literatura recebeu muita influência das ideias iluministas. Né? Que coisa, né? Dá uma olhadinha.
há uma sintonia muito forte aqui, né? Com a Conjuração Mineira, opa, bem no ano da Revolução Francesa, né? Então, essa literatura tem essa forte, né, conotação sociopolítica de sentimento. Ih, que beleza, ó! Nativista, aquele sentimento pátrio, né, que dava os primeiros sinais, hein? A turma cansou de pagar imposto e de servir a metrópole, né? Então, as pessoas intelectualizadas, né, já estão contaminadas pelas ideias iluministas, e aí, meu amigo, começa a insatisfação, né? Não é fácil. Pegue bem isso aí, porque isso vai ter repercussão, hein? E lógico que vai, né? Tem repercussão até os dias atuais, né? Lembre-se disso, né? Olha a expressão latina, né? Na bandeira de Minas, esse triângulo com a base para baixo, né? Libertas que seratamen. Isso aí é um verso de Virgílio, poeta romano. E eles leram tudo, né? Os caras eram cultos demais, né? Conheciam bem o grego, o latim, aí já viu, língua francesa e por aí vai, né? Olha aí, a poesia lírica do arcadismo. Olha que cena bucólica aqui, é o bucolismo, né? Oh, beleza, olha aí, olha que beleza, o pastoralismo, né? Esse idílio com a natureza. Então, na primeira metade do século XVIII, né, os autores já estão fugindo do barroco, já estão apontando temas, né, bucólicos, a natureza. Então, a natureza passa a ser a grande companheira e mestra. Está aí, é exatamente isso aí. Fica de olho, hein? Fique ligado. Primeirão, porque esse conhecimento daqui do arcadismo vai ter repercussão na segunda série, no próximo ano, e também na terceira série, né? Em 2024, quando essa galera aí está no terceiro ano, e já se preparando para enfrentar o Enem. Grandes momentos. Beleza, vamos lá. Opa, nosso convidado chegou aqui, e ele era galã, hein? Olha aí. Analisa aí as feições do Tomás Antônio, né? Dá uma olhadinha no físico, psicológico. O cara tá bem, o cara era cabeludão, aquele negócio todo. Estava bem vestido à moda da época, né? Olha aí, ele nasceu em 1744 e foi a óbito em 1810, né? Olha aí, 5 para 1, 66 anos, viveu bem, hein? Tomás Antônio, para a época, viveu bem, ficou bem velhinho para a época, né? Hoje seria a faixa dos 90, né? Então, que ótimo, né? Que beleza essa aí, né? Cuidou do corpo, cuidou da alma, né? Teve autoconhecimento, né? Autocontrole, empatia com os outros, né? Principalmente amor. E, de certa forma, ele foi correspondido. Muito culto. Então, alguém achou de gostar dele. Esse alguém, ó, perdeu o Tomás Antônio. Ô, rapaz, que coisa. Ele foi noivo, né, de Maria Doroteia Joaquina de Seixas. Epa! Tá aí o nome da garota. Em Vila Rica, atual Ouro Preto. Noivo hoje, hein? Marcou o casamento. Ele
ficou secando essa menina aí por muito tempo, até que o pai autorizou, né? Lá vai ele pedir permissão à rainha Dona Maria I para se casar. Mas em 1789, ele foi denunciado como conspirador, né, na Inconfidência ou conjuração, né? Alguns historiadores preferem a palavra conjuração. Foi preso, né? Já tinha escrito a primeira parte da obra dele, Marília de Dirceu. E aí passou uma temporada preso, né? Aí o processo foi julgado, né? E aí ele foi ao degredo. Foi para Moçambique, colônia portuguesa na África. Oh, rapaz, que coisa, né? O cara perdeu tudo. As propriedades que tinha, a questão do noivado, deu tudo errado, esculhambou tudo. Você vê que ele é do lado do judiciário, que está bem aqui, ó, o símbolo aí do judiciário. Tá vendo aí, primeirão? Ó, o cara era um ouvidor, né? Tá aí, Tomás Antônio, né? Bom, lá em Moçambique, quando ele chegou por lá, ele já era famoso, hein? Todo mundo já estava sabendo que ia esse popstar lá para Moçambique, né? Aí lá ele, como era um cara muito instruído, né, ajudou o governador de lá e tudo, as leis, né? E lá com o tempo casou-se, olha. E foi juiz lá também, olha que coisa, o cara refez a vida dele, hein? E aí morreu em 1810, né? Deixou 2 filhos, casou-se com uma senhora muito rica, né? E deixou 2 filhos, Ana e Alexandre. Seria interessante, eu tenho a biografia dele, né? E ele também escreveu textos satíricos contra o governador da época, Luiz da Cunha Menezes, né? Ele jogou duro com ele, terrível, né? Vamos lá, galera. E então, Marília de Dirceu, bela, né? Poesia e drama pessoal. Bela poesia, né? Puxa, e foi ele que se apaixonou e lutou por esse amor dele, né? E aqui a posição aqui do dia que é interessante. Ele poderia ter invertido o título, né? E ter colocado Marília para frente. Mas como ele era muito intelectual e tal, e na época o machismo dominava muito forte, o patriarcalismo, né? Mas o mais belo seria Dirceu de Marília, né? Porque ele era que estava apaixonadão, né? E esse foi o primeiro mito amoroso da literatura, né? A primeira parte foi publicada em 1792, né? Antes de explodir a Inconfidência. Aí ele fala das delícias com ela, bajulando, né? Tá certo, convidando para eles se casarem logo e tal, porque a vida é breve, né? Foi escrito antes da prisão, lógico, né? Muito bonita essa parte. Belíssima, né? E então, aqui de novo um bico de pena, né? Alguém achou mais ou menos que isso aqui seria o perfil dele, né? Isto é, o formato dele, né? Magro, um pouco alto, cuidava bem da saúde, apaixonado, né? E aí ele tinha que ter força física, você está entendendo? Ela era uma meninona de seus 15, 16, né? Era preciso que ele entendesse o recado, então ele cuidou dele, né? Boa alimentação, né? Porque vinha coisa boa pela frente, mas não veio coisa boa pela frente. A estrela mudou tudo, né? Arrebentou com ele. E aí a pergunta é a seguinte: e o que foi que aconteceu com Marília?
A Maria Doroteia, ninguém sabe. Ninguém procurou estudar que fim levou Marília, né? Ele sim, o cara intelectual, escreveu uma das obras mais belas da língua portuguesa, aí interessou os biógrafos, lógico, né? Mas a pergunta é a Marília. Olha, tchau, né? Ninguém procurou saber. Estragou um pouco, né, as coisas, né? Infelizmente. Que coisa, né? Pois vamos lá. Aê, olha o texto. Ornemos nossas testas com as flores, né? E façamos de feno um brando leito. Prendamo-nos, Marília, em laço estreito. Gozemos do prazer de sãos amores, né? Que é nadinha, né? Olha o desejo dele aqui. Ah, malandro, né? Sobre nossas cabeças, sem que o possam deter, o tempo corre. E para nós o tempo que se passa também, Marília, morre. Puxa, é um lamento de desespero pela Marília, né? Isso ainda é da época que ele estava, né, cotejando a menina, né? Ela já tinha dito sim. O problema era o papai, né? Mas como ele era um sujeito muito importante e tudo, o pai disse, achou bom, vai ser um belo casamento, né? Juntar fortunas, né? Mas aí, a inconfidência, tchau, arrebentou tudo, né? Ele perdeu tudo aqui. Propriedades, o amor dele, aí foi parar na prisão. E aí na prisão ele escreveu também, né? Mas aí o sentimento já é outro, mudou tudo. O quadro psicológico, né, mudou tudo, né? A questão física, o peso da acusação, né? Olha, se ele não fosse um bom advogado, ele tinha se ferrado, viu? Negócio que ele já tinha prestado, já tinha mais ou menos 28 anos, não, tinha uns 22 anos mais ou menos, que ele era funcionário do governo, então isso aí pesou, né? Ajudou. Vamos lá? Aê, olha a lamentação dele. Com os anos, Marília, o gosto falta. Que gosto? Galera, ele está falando mesmo é de sexo aqui, né? E se entorpece o corpo já cansado. Aí ele cria uma metáfora interessante com a natureza. Triste, o velho cordeiro está deitado, e o leve filho sempre alegre salta, né? A mesma formosura é dote, que só goza a mocidade, rugam-se as faces, o cabelo alveja, mal chega a longa idade, né? Ele está pedindo para aproveitar o tempo. Como quem diz, Marília, vamos logo, vamos cuidar disso, vamos resolver isso, né? Tá aí, o recado é esse aí, valeu? Segunda parte, cadeia, o cara está na prisão, ih, rapaz. Aí só foi publicado tempos depois, né? Aí já está lamentando, sentimentos ruins, já não é mais aquele Árcade, né? Animado, né? Aqui ele já está meio lamentando as coisas, né? Queixoso. Aí já é muito pessoal, né? Já não é mais Árcade, como a gente pensava, né? Já foi bem no final do século. Já estava em Moçambique. Que diversas que são, Marília, as horas que passo na masmorra imunda, a cadeia aqui, a masmorra, né?
dessas horas felizes já passadas na tua pátria aldeia, ou seja, quando eu estive com você, em sua casa, a gente estava junto, etc. Né? Interessante essa dor aí, não é? Curiosa. Né? Bom, mais um fragmento do sentimento dele na cadeia, só que ele não perde, ele fica na imaginação. Nesta triste masmorra de um semivivo corpo de sepultura, ainda, Marília, adoro, olha, acaba não perdeu, opa, adoro a tua formosura, amor na minha ideia te retrata, ou seja, eu estou com você todo o tempo, no meu pensamento, né? Busca extremoso que eu assim resista, ou seja, eu vou resistir, eu estou com você na minha cabeça, né? Pode ir para a cadeia, mas eu estou contigo. A dor imensa, que me cerca e mata. Bonito esse sentimento aí, né? O cabo aguentou. Aguentou o tranco, mas não foi fácil, hein? Só ficar preso na Ilha das Cobras, bocado ruim. E o processo andando, hein? E o cabo na cadeia, né? Dessa segunda parte da obra, ela é dolorosa, viu? Terrível. Né? Bom, estamos nos aproximando e tem aqui essa questão, né? Que se refere a ele na cadeia, né? E ele dizendo que vai resistir. Vou resistir, né? Eu estou com você todo o tempo no meu pensamento. Né? Mas, galera, não vai resistir por muito tempo, não. Primeiro porque ele vai ser deportado para Moçambique. Não pode mais voltar, porque o degredo é de 10 anos. Né? Ele já tem 48, mais ou menos. Né? Mais 10, 58. Aí, nesse tempo, aí a menina já se casou e não tem mais fundamento, não, né? É tanto que ele reconstrói a vida dele em Moçambique, se casa com uma moça muito rica, uma herdeira, né? E aí vai tocar a vida até falecer. Com 66 anos, viveu bem demais, hein? Muito bom. Galera, vamos encerrar? Que beleza, olha aí. Tá aí. Dessas estrofes de Marília de Disseu, infere-se o quê? Infere-se do que você viu lá, ele diz que vai se manter vivo, porque ele está com ela na cabeça dele. Né? Ele vai vencer essa perda, essa dor. Essa é a resposta. Né? A ideia de manter, infere, né? O leitor infere que a ideia de manter a imagem da amada de modo racional, né? É a tentativa de vencer essa perda. Né? Aí ele é mandado embora. Fazer o quê? Valeu então? Que beleza, ótimo. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, primeirão.